Um atleta consegue dar uma volta completa em uma pista de corrida em 4,5 minutos, a uma velocidade média de 20 km por hora. Assim, julgue os itens a seguir certo, C, ou errado, E. Item 1. Para dar uma volta e meia com a velocidade média de 20 km por hora, o atleta gastará mais de 6,5 minutos? Item 2. O comprimento da pista é de 1.500 metros. Item 3. Para que o tempo gasto seja de apenas 3 minutos para dar uma volta completa na pista, a velocidade média deverá ser de 30 km por hora. Item 4. Se a velocidade média for reduzida em 25%, o tempo de percurso será acrescido em mais de 30%? Então, a gente tem aí uma questão da UFG de Goiás, né? Universidade Federal de Goiás, e ele tem alguns itens que a gente precisa marcar como verdadeiro ou falso. Ele deu algumas informações para a gente, vamos colocar aqui essas informações. A primeira é que ele consegue dar uma volta completa em uma pista de corrida em 4,5 minutos a uma velocidade média de 20 km por hora. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem assim, tempo 4,5 minutos, 4,5 minutos e a velocidade média é 20 km por hora. 20 km por hora. Ele deu essas duas informações para a gente. Primeiro, conforme os itens, como ele fala de distância em metros, depois ele fala algumas questões sobre a velocidade, acréscimo, porcentagem de acréscimo. É importante aqui a gente pensar em algumas informações relevantes. Por exemplo, para dar uma volta e meia, o item 1, com velocidade média de 20 km por hora, o atleta gastará mais de 6,5 minutos. Vamos pensar o seguinte, se para uma volta ele dá a 4,5 km, 4,5 minutos ele leva para dar uma volta, e o item 1 ele mantém a velocidade, significa que eu tenho que pegar o tempo de 4,5 minutos e multiplicar por 1,5. Por quê? Porque se uma volta é 4,5 minutos, uma volta e meia é 1,5 vezes 4,5 minutos. Então a gente vai criar uma relação aqui da seguinte forma: uma volta é igual a 4,5 minutos. Quanto é 1,5 voltas? 1,5 voltas é igual a 1,5 vezes 4,5 minutos. Quando a gente fala de tempo, a gente tem que tomar alguns cuidados, mas a gente pode fazer de uma forma meio que direta aqui e chegar na conclusão que 1,5 vezes 4,5 é exatamente 6,75 minutos. E a alternativa falava assim, o atleta gastará mais de 6,5 minutos? Sim, ele gastará 6,75, portanto, esse item está correto. Esse aqui é o item 1, né? Vou colocar aqui para reforçar. O item 2, ele fala o seguinte, o comprimento da pista é de 1.500 metros, a gente vai ter que analisar aí uma questão de velocidade e tempo. Se eu tenho velocidade e tempo, eu tenho a distância percorrida. Então a gente tem que em 4,5 minutos ele deu uma volta completa. Isso corresponde a 4,5 dividido por 60 horas. Por que a gente faz isso? Porque a velocidade dele está em km por hora. Existem algumas formas de fazer isso, mas a gente tem que 4,5 dividido por 70 é 0,075 horas. Se eu tenho que o tempo é 0,075 horas, eu crio aqui uma regra de 3 simples. Uma regra de 3 de quilômetros por hora. Por exemplo, em 20 quilômetros, ele leva 1 hora. Para percorrer 20 quilômetros, ele levou 1 hora.
Por quê? Porque a velocidade média dele é 20 km por hora. Em x quilômetros, ele leva 0,075, né? Que é o tempo que ele leva para dar uma volta. Quando a gente multiplica cruzado aqui, a gente chega na seguinte conclusão. X é igual a 20 vezes 0,075. X, então, é igual a 1,5 quilômetros, ou 1.500 metros. O item 2 perguntava, o comprimento da pista é de 1.500 metros? Portanto, então, a resposta está correta. O comprimento da pista é realmente de 1.500 metros.